É tempo do habitual comentário às segundas-feiras de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, Vamos boa noite. começar pela greve dos professores. Há aqui uma guerra de interpretação. O Governo acha que acabou por ser um sucesso a realização do exame. O sindicato, pelo menos a Frente Prof, diz que é a maior manifestação, ou maior greve de sempre dos professores, porque 93 professores fizeram greve. São números meio estranhos, mas a verdade... 93% dos professores que fizeram greve, não é? Portanto, os exames terão sido realizados com 7% dos professores, o que é interessante. Dizer... Como é que interpreta este dia? Não, é um dia especial, é um dia de tensão complicada nas relações entre o Governo e o mundo sindical. Já foi muito falado do que isto representa para os alunos, já foi criticado o Governo por falta de habilidade, por não ter seguro, não ter agarrado a tal hipótese de um dia alternativo fixado pela Comissão Arbitral. Seria o dia 20? O dia 20. Eu, com toda a franqueza, não partilho dessa opinião. Não é estar a defender o Governo, mas acho que nesse aspecto o Governo fez bem. Não, pronto, era importante tentar chegar ao entendimento, salvaguardar os direitos dos alunos, mas é muito confusa essa mudança, quer dizer, é muita agitação. Eu acho que o Governo apostou numa presença dos professores. Eu não tenho números do país todo, ninguém julgou. O Governo, os sindicais dizem que têm, mas eu não tenho nada essa ideia dos números avançados pela FENPROF. Nada. Foi dito em conferência de imprensa que 93 pessoas... 93%. Sim. Ou seja, os exames foram realizados com professores do ensino básico, outros professores, conseguiu-se realizar 76% dos exames, não é? Sim, acho que seria uma operação gigantesca que não creio estar ao alcance do Ministério da Educação nesse processo de substituição. Não houve tempo, não tenho notícias, nenhum de nós tem nenhuma mobilização desse tipo. Eu, enfim, acho, desta vez, não é que os governos normalmente não avancem números também que lhes são um pouco favoráveis, mas eu acho que desta vez os números do Governo estarão mais próximos da realidade do que aqueles que estão avançados pelas forças sindicais. Todos nós temos pessoas de família que tinham exames ou faziam exames, crianças, sobrinhos, ou seja, e as notícias que tenho não são dessas... Alguma das partes, digamos assim, pode cantar vitória ou é derrota para os dois? Não. Eu acho que os dois devem cantar, podem sentir derrota e não cantar vitória, porque acho que foi um processo todo ele muito desagradável para ambas as partes e estou de acordo com aqueles que dizem que utilizar o dia de exames como se fosse uma paragem de transportes públicos ou fosse o que fosse, é algo muitíssimo complicado. Há greves, quer dizer, quando mexem nos direitos básicos, todos nós fazem sempre impressão, por exemplo, greves no setor da saúde. É evidente que os profissionais de saúde procuram utilizar, eu a salvaguardar os casos de urgência, outros equivalentes, quer dizer, eu digo sempre, a minha mãe era enfermeira, tenho muito respeito pelos profissionais de saúde, mas faz muita impressão ver pessoas à espera de consultas e não são atendidas porque há greve. Mas pronto, é assim a vida. Nas crianças e nos jovens, o dia de exames é um dia em que se pensa, a partir do momento em que se sabe que há exames finais, do ano letivo todo. Só quem não lida com crianças é que não sabe os nervos que elas têm, que elas sentem por ansiedade, não é? A ansiedade por essa altura. Portanto, estarem metidos no meio de greves e de confrontos de sindicatos de governo, acho que é uma coisa horrível, é lamentável. Mas, enfim, respeitar, tem que ser respeitado, porque a lei assim o permite. Agora, acho que não foi nada bom para ninguém e o processo não fica por aqui. Vai continuar. Sim, o braço de ferro mantém-se. O braço de ferro mantém-se. Eu espero que, após hoje, o sabor... A questão é saber perceber quem saiu mais enfraquecido do dia de hoje, não é? Se confirmar a impressão que há, a impressão dos números, de uma realidade mais próxima dos números do Governo, eu acho que os representantes sindicais vão ter que pensar duas vezes e procurar de forma mais empenhada qualquer solução de acordo. É evidente que eles estão a lutar por empregos, por postos de trabalho, não tanto por questões com certeza que é essencial para as pessoas, mas eu julgo que hoje em dia existe muito esta consciência que não é a greve que resolve o emprego, nem pouco mais ou menos. Muitas vezes as pessoas sentem que é o contrário. E por isso acho que não é fácil para os sindicatos. Os dirigentes sindicais desta área da educação são conhecidos pela sua capacidade de luta, está fora de questão. Conheço o Mário Nogueira, disputei umas eleições legislativas com ele em Coimbra, ele era cabeça de lista da CDU, sei que é uma pessoa de forte capacidade de luta
Mas desta vez é uma luta muito difícil, porque os professores, todos eles sabem, muitos sabem que o seu posto de trabalho está em risco, e quando isso acontece, ou pode estar em risco, quando isso acontece, as pessoas tendem a não ter tanta predisposição para a luta sindical. Ou era uma luta, de facto, uma resposta fantástica, com consequências, eu diria quase assim, olha, um pouco como na Grécia com a televisão pública, em que se sente ali um eco muito forte. Aqui eu não vejo que seja o caso. A reação da opinião pública, a reação da sociedade civil, foi muito no sentido da defesa dos alunos. Até autoridades religiosas, tudo, vieram juntar a sua voz a apelar às consciências. A opinião pública não se pôs do lado dos professores, digamos assim. E quando a razão é muita, sente-se um apoio maior da opinião pública a uma greve, a uma movimentação em defesa de interesses do que se sentiu desta vez. As pessoas desta vez sentiram foi pena dos alunos. E eu acho que muitos professores foram sensíveis a isso e procuraram salvaguardar esse lado mais fraco em todo este processo. O elo mais fraco. O elo mais fraco, que neste caso são os alunos. Vamos falar agora de autárquicas. Eleições a 29 de setembro, acertou em cheio, na data. Sim, acertei em cheio e julgo que acertámos aqui sozinhos, porque toda a gente falava em 22 de setembro, outros falavam em 13 de outubro, 6 de outubro, mas acho que 29 de setembro é a data mais sensata. E por isso, desde o princípio que aqui falámos, ele disse que achava que devia ser a escolha do Governo e que iria acabar por ser. Não porque tivesse alguma informação privilegiada. Como se costuma dizer, eu não gosto de armar o pingareiro, tenho informação privilegiada. Não tinha nenhuma. Mas, quer dizer, assim é uma data mais afastada de férias e até dos portugueses vão para fora, estão cá os imigrantes, os antigos, os novos, e é uma data também o mais possível afastada do aquecimento de temperatura provocado pela conclusão do orçamento. Sim. Portanto, fica ali a meio. Se fosse 22 de setembro ainda cheirava muito a férias, e portanto campanha, não é? E 6 de outubro, 13 de outubro era em cima, o 6 de outubro era a seguir ao feriado, 5 de outubro, que também levanta polémica, 13 de outubro era mesmo em cima da entrega do orçamento. É evidente que a oposição queria, toda a oposição, toda a esquerda queria em outubro, porque aparentemente à espera de ver o PSD e o CDS já à tareia, todos à tareia, o Conselho de Ministros todo com os ministros em cima da mesa a discutir uns com os outros e, portanto, queriam isso. Isso não é bom para ninguém. É bom que as autárquicas, eu este fim de semana, por acaso, estive em vários sítios do país, e pude testemunhar vários processos autárquicos e vi que as pessoas estão envolvidas neles e é bom que possam escolher nas autárquicas à parte do resto. Acho que há tempo para acertar contas com o Governo, com a oposição, com quem se quiser, que para as terras, então, no tempo de hoje, é cada vez mais importante escolherem quem seja o melhor Presidente de Câmara e a melhor equipa, porque no tempo em que vivemos, na Europa, no mundo, olha, na Europa também tudo à tareia, Durão Barroso com François Hollande, francês a pedir a demissão de Durão Barroso, em Portugal é o que se sabe, o G8 também ali não muito conclusivo. A realidade, a nossa terrinha, termos pelo menos ali alguém que ajude, principalmente fora das grandes urbes, a tratar da nossa vida, que possa atender às nossas reclamações, quer na freguesia, quer na Câmara, é muito importante. E se vamos escolher os autarcas em função do que se passa a nível nacional, estamos a misturar tudo. Pois nem bom governo, nem boa Câmara, nem bom nada. Só protesto. E por isso, eu acho que esta data, apesar de tudo, é sem dúvida nenhuma a melhor escolha. E fico contente por aqui na CMTV ter sido na MUS. Com a data. Ter sido na MUS. Estas autárquicas vão ser, eu não queria dizer especiais, mas pelo menos diferentes vão ser, na expectativa de algumas tanto dos resultados, enfim, mas também porque há candidatos que vão estar impedidos de se candidatar. A última informação que eu tenho sobre Fernando Seara é que ele vai esperar pela decisão do Tribunal de Relação. Se a decisão não for positiva, digamos assim, que não faz mais recurso. Sai, o dia 20. O que é que pensa desta questão? Olha, eu devo dizer, eu não sabia isso, lá está, ou seja, já melhor informado que eu, é natural, é jornalista. Até já tem aqui dois nomes, Teresa Leal Coelho e Jorge Moreira da Silva. O segundo não me surpreende, a primeira já foi muito falada, mas surpreende mais que possa ser, porque nunca esteve muito ligado a essas lides. Enfim, agora, eu acho que o PSD tem estado a caminho de uma grande caldeirada, de um grande sarilho nesta matéria, com toda a franqueza. Este processo, não vou dizer que tem sido gerido com os pés, mas nasceu torto. E o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E por isso eu compreendo a posição de Fernando Seara.
Devo dizer, aliás, que estranho como é que ele não tomou essa posição mais cedo. Zé Cascais, vamos lá ver. O que a lei permite, e o que está previsto, é que o Tribunal Constitucional possa decidir até 29 de agosto, sendo as eleições a 29 de setembro. Mas isso é muito curto em termos de... Como é que é possível? Em 2009, sabe quando é que eu comecei a campanha? Fui candidato a Lisboa. Mas no Porto a atitude é diferente. Ou seja... Mas está outro sarinho montado. Porque Luís Filipe Menezes também não está garantido que seja candidato. Pois há a história de Gaia. Mas Luís Filipe Menezes já avançou com a campanha. Ele avançou, mas isso ele, sei lá. E avança com nomes. É o homem das Arábias, isso ele vai por aí fora, avança com nomes, como se... Aliás, ele disse, eu sou candidato de qualquer maneira, lembra-se dessa frase dele? Ficou tudo assim, não sei bem, mas como? Só se corre por fora e depois conta os votos na mesma. Mas, se o Tribunal Constitucional, no fim de agosto, diz, estes candidatos não podem ser, e há um da CDU também na mesma situação, não podem ser candidatos. Então como é que é? Depois a lei diz, a lei das autarquias, a lei 1 de 2001, que os partidos têm 3 dias para substituir as listas. 3 dias. Vamos para 2 de setembro. As eleições são 29 de setembro. Então o quê? Sabe-se quem é o novo candidato ou a nova candidata no fim de agosto tem para aí 3 semanas para fazer campanha? Bem, eu devo dizer... Eu já pensei assim, mas será que se quer fazer isto para dizer, olha, nós não ganhámos, mas temos uma boa desculpa, é que tivemos este sarilho dos tribunais. Não pega. Eu acho que isso não pega. Nem pega após do PSD, que eu vi, como digo, este fim de semana, como as pessoas andam na luta, no combate, querem ganhar, é natural, dos vários partidos. E veja o que é o PSD, se não puder ter candidatos, estes em Lisboa e no Porto, se Arem Menezes saírem, então, e quem é? Mas quem é tem que ser escolhido pela maneira como eram escolhidos os anteriores, não é dizer assim, olha, quem é que está aqui depois na lista? Está esta senhora ou então vai este. Isto não é assim, não pode. E na verdade das 2 câmaras mais importantes do país. As 2 mais importantes, e veja a população que movimentam. E quer dizer, são as 2 mais importantes e depois temos 2 terras ao lado, as 2 cidades ao lado, ou Vila, Sintra e Gaia, com o PSD dividido ao meio. Neste momento com o PS, pelo que sei nas sondagens, à frente, e depois o PSD, se tivesse as 2 listas juntas, digamos assim, podia estar à frente do Partido Socialista. Portanto, o PSD tem só este quadro. Lisboa e Porto, provavelmente os candidatos não o podem ser. Sintra e Vila Nova de Gaia têm, em vez de 2 candidatos, têm 4. E, portanto, são Lisboa, Porto, Sintra e Gaia que entrega ao PS, fica logo à partida decidida em noite autárquicas. Eu acho, quer dizer... Eu não estou a dizer isto hoje, eu já escrevi no Sol há meses, dizer assim, legislem, resolvam, isto vai ser um sarilho. Mas, enfim, Fernando Seara e Luís Filipe Menezes aceitaram avançar neste quadro. Sim, tem uma interpretação diferente. Pronto, e eu respeito a interpretação diferente, mas agora sair a meio e depois vai outra, bem, é que fazer campanha é muito difícil e, quer dizer, quem está em Lisboa sabe, com todo o respeito e estima pelo atual Presidente, António Costa, com quem... trabalhei estes anos, estando eu na oposição, mas há muito para dizer sobre o trabalho dele. E há muito para dizer que não se diz. Estão centenas de pessoas paradas em Lisboa não fazendo campanha à espera de saber quem é o candidato. Isto uma vez passou pela cabeça de alguém. Eu conheço as pessoas que dizem, temos tudo pronto, o layout, o grafismo, não sei. Mas quem é o candidato? Está a ver? Isto é uma situação absolutamente insólita, caricata, praticamente, que eu vou dizer, não lembra, não é o Careca, não é o Careca, não é o Cabeludo, não lembra a ninguém. E, portanto, quem... Não se pode dizer que haja um responsável por isto. Foi o Parlamento, é uma má lei. Tinha que ter sido resolvida já há muito tempo. Agora... Mas não acha que politicamente, ou seja, enfim, o problema decorre de facto de uma lei que está... Sim. Enfim, é dúbia em alguns... Ou seja, não é tão precisa como deveria ser. É um ponto. Mas, politicamente, é preciso... O partido tem que ser bem gerido, não é? O PSD, nesta matéria, geriu bem este problema? Não. De quem é a culpa? É de Pedro Passos Coelho? Por exemplo, ou não? Não? Na minha opinião, a culpa é de quem dirige o partido todos os dias. A culpa é de Moreira da Silva e da sua equipa. Aqui não há questões pessoais. É um tipo estimável. Agora, isto foi mal gerido. E as coisas vêm-se também, a maneira como são geridas, pelos resultados. Ainda por cima, se é assim, não era previsível. Por amor de Deus. Se havia coisa que estava mais que anunciada, é que isto podia dar sarilho. Olha, aqui o PS jogou bem. Já uma vez tive a ocasião de dizer mais ou menos isto, o PS disse, olha, nós até achamos que a lei não é só para cada terra, mas nós não queremos presidentes a saltarem de um lado para o outro. Autarcas a saltar de um lado para o outro e, portanto, o PS não se meteu em sarilho nenhum. Jogou bem, preveniu, a questão foi bem gerida. O PSD
E o CDS, por arrasto, não é? Em alguns sítios, não geriram isto muito mal. E isto assusta-me, preocupa-me, sabe porquê? Porque isto pode ter também influência na situação do país. Porque nós não podemos ignorar que um muito mau resultado na noite das autárquicas tem consequência a nível nacional. Não é a primeira vez em Portugal, nem será a última, com certeza. E, portanto... António Guterres chegou a admitir-se, não é? Com certeza. Olha, na noite em que ganhei a Câmara de Lisboa e Rui Rio ganhou a Câmara do Porto, e ele, quando soube desses dois resultados, então, nomeadamente o de Lisboa, veio dizer, antes que venha aí o pântano, eu vou-me embora. E demitiu-se, e o novo governo foi quando entrou Durão Barroso. Portanto, toda esta situação complicada, porque veja, pode de facto levar a esse resultado. No Porto temos Luís Filipe Menezes e Rui Moreira. E depois temos ali em Gaia Zé Guilherme Aguiar, Carlos Abreu Amorim, o candidato do PS, que está à frente, era o presidente da Conselho do PS, uma pessoa quase desconhecida do país, lá em Gaia, é conhecido. O que é que acontece? A situação de Gaia começa a contaminar a situação do Porto. E Luís Filipe Menezes, que estava muito confortável nas sondagens aqui há um tempo, começou a baixar. E Rui Moreira entrou com alguma força e o candidato do PS mais próximo de Luís Filipe Menezes. E o que é que acontece? Quem é que estava para ser candidato em Gaia? Marco António Costa, o secretário de Estado da Segurança Social. Mas ele só vai para Gaia em condição. E eu sei, disto sei, tenho informação privilegiada, se Luís Filipe Menezes renunciar a Gaia. E se ele renunciar à Câmara de Gaia, o Marco António Costa assume a presidência, porque ele nunca era o número 2 e nunca renunciou ao mandato, e pode daqui até às eleições estar como presidente da Câmara. Só que o Luís Filipe Menezes, estando Rui Rio como presidente da Câmara do Porto, quer ser presidente da Câmara de Gaia até ao fim. Imagina, agora ao São João, 24 de junho. Nos últimos anos há sempre fogo de artifício do Porto, fogo de artifício de Gaia, a ver quem é o maior, o melhor, quem é que tem o melhor passeio de barco, os convidados mais importantes. Pronto, temos ali aquela disputa. Luís Filipe Menezes desmaiaria se saísse antes do São João, pelo menos, de presidente da Câmara de Gaia. Mas eu acho que se ele quer resolver a questão da Câmara de Gaia e não deixar que aquele problema bicudo e a queda do PSD lá contamine o Porto, ele tem que renunciar a Gaia. Mas o PSD não o força a renunciar a Gaia, porquê? Porque então teria que dizer a Fernando Seara para renunciar em Sintra. E se Fernando Seara renunciasse em Sintra, ficava Marco Almeida, que as sondagens dizem que está em segundo lugar, como presidente da Câmara. Está a ver? Pode dizer assim, lá estão as politiquices. É verdade. As partidarices. É verdade. E à conta destes jogos e joguinhos, Gaia, onde Luís Filipe Menezes fez um grande trabalho, diz que endividou a Câmara, bem, mas mudou Gaia, e ele e a sua equipa, podem ir parar a outro partido. Sintra pode ir parar ao PS, que é Basílio Horta, o candidato. Porto ainda arranja um de 31, quando Menezes tinha tudo para ganhar com a maioria absoluta. E agora imagina o que é isso, no fim de agosto, vem o Tribunal Constitucional e diz, não senhor, nem Seara, nem Menezes, nem o candidato da CDU, não há cá candidatos para terceiro mandato. Bem, aí então é a bronca autárquica para o PSD. E porque o resto do país também, pronto, como já dissemos, o resultado não vai ser tão mau no resto do país, porque o aparelho do PSD de facto é uma máquina espantosa, aguenta-se, e há bons candidatos em vários sítios do país, mas basta este conjunto aqui, explosivo, isto é um paiol que está aí a ser montado, para se as coisas correm mal, e já começaram a correr mal. Porque em Gaia está o PS em primeiro, PSD e em segundo, Zé Guilherme Aguiar em segundo, quase empatado com o PS, e Carlos Abreu Amorim, que é o candidato do PSD em terceiro. Uma Câmara que o PSD tinha tudo para ganhar largo. Só que Marco António Costa disse sempre, não, eu não vou. Sou o número 2, Luís Filipe Menezes fica lá até ao fim, e eu, para ganhar as eleições, convém-me estar no exercício de cargo de Presidente da Câmara, como aconteceu com outros números 2 em vários sítios. Menezes disse, não renuncio. Eu isso acho que é egoísmo de Menezes. Acho que Luís Filipe Menezes devia renunciar, concentrar-se no Porto, Marco António Costa ser candidato a Gaia, ou então uma outra solução que permita a junção das duas listas, isso era o ideal para o PSD. Agora, e depois Sintra. E também é natural e legítimo se Seara, que é candidato a Lisboa, disser eu não sou, agora que não continuo como Presidente da Câmara de Sintra, ou suspender o mandato. Eu, quando fui Presidente da Câmara da Figueira, às tantas candidatei-me a Lisboa, às tantas, pronto, afastei-me, suspendi, mas quer dizer, eu não tinha nenhum número 2 que quisesse ser candidato. Não se punha a questão. Quem me sucedeu foi o então Presidente da Assembleia Municipal, Duarte Silva. Portanto, agora aqui põe-se a questão.
o número 2 de Gaia, para ser candidato, quer ficar como número 1. Está a ver? Portanto, é o Tribunal da Relação. Isso que você me disse agora, o José Carlos me disse que o Fernando Seara pode sair depois do Tribunal da Relação. Eu compreendo e acho que é uma decisão de uma pessoa bem formada que não está para se meter em mais caldos. Quer dizer, ele esperava que tudo ficasse resolvido mais cedo. Agora, se não for ele, eu não estranho que seja Jorge Moreira da Silva o candidato, Sim. que é um nome de que já se falou aqui há uns meses. É o número 2 do PSD, o número 1 na prática, é um tipo da plataforma. Sim, no fundo, 21. Esta estratégia foi também delineada por ele e portanto, tem é uma responsabilidade. É uma obrigação. Tem a obrigação de ir lá, porque de facto, se a estratégia não correu bem, ele tem a obrigação de dar a cara. Agora, António Costa também merece. Há muita coisa para dizer a António Costa, a começar pelo centro da cidade, ali pela mexida que ele fez no Marquês. E na Avenida da Liberdade. Pois foi, eu não passo lá há muito tempo. Eu passo no escritório lá ao lado. Por causa disso. Pedro Lopes, viu Marcelo Rebelo de Sousa este fim de semana? Vi quase tudo, não vi tudo, mas uma boa parte. Marcelo, que Pedro Lopes tenderá sempre a ser um candidato presidencial. É candidato? Não. Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa, enfim, imaginativa. Ele está sempre a falar dos outros candidatos quando o único candidato que sabemos... Ele sobre ele próprio disse, bom, quando normalmente chama-me quando ninguém quer ir. Mas aí não vai haver problema, então não é. Porque vários vão estar presentes, estou convencido disso. E, portanto, não vai haver esse problema de ele estar sozinho. E, portanto, ele escusa de fazer de vítima porque a questão não se vai pôr. Ele fez aqueles cenários todos, e governar à direita e governar à esquerda. Eu já disse aqui e mantenho. Vão ser as primeiras eleições em que vamos ter vários candidatos no centro-direito a disputar a primeira volta. E vai haver segunda volta, desta vez estou convencido disso. E agora, Marcelo foi o único que já disse que gostava de ser candidato. Quer ser candidato. Depois vai espalhando outros nomes de pessoas que nunca o disseram e nunca quiseram ser. Todos sabemos que Marcelo tem esse sonho, tem essa ambição toda a vida. Marcelo nunca foi Presidente da Câmara de Lisboa, podia ter sido, mas não foi, nunca foi Primeiro-Ministro, e Marcelo Rebelo de Sousa sonhou sempre ser isso tudo. Marcelo tem 63, está em grande forma, como aliás tem estado sempre, e se for candidato, é um grande candidato à Presidência da República, que ele quer ser, tenho a certeza absoluta. Portanto, se quiser, eu não estou a retribuir o mimo. Ele diz que eu tendo a ser. Não tendo coisa nenhuma. E ele está numa posição... Agora, as sondagens de agora ainda como é que eu ia dizer? É fruta muito verde. Muito verde ainda. Mas, enfim, isto das autárquicas é que se o PS não quer descalçar a bota, tem que se despachar muito depressa e agir com muita cabeça. Senão, o sarilho nas autárquicas contamina a situação do país. Pedro Santana Lopes, obrigado mais uma vez. Obrigado também, até para a semana. Até para a semana. Você qualquer dia está a falar sérvio, já percebi. Pois é, tudo acabado em hits, não é? Exatamente. Fecha este comentário do Pedro Santana Lopes. Já a seguir, mercados. Fique para ver. Até amanhã.